Romanos capítulo 15, verso 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, provenientes da Escritura, da onde vem o ânimo? Da Escritura, mantenhamos firme a nossa esperança. Só lá, só o 4. Vamos ler, igreja, juntamente comigo. 1, 2, 3. Porquanto tudo que foi escrito no passado, foi escrito Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Meus queridos, a Bíblia, eu quero ser rápido porque eu preciso tratar de um assunto nesta noite, mas a Bíblia, ela não é um livro de história. Eu vi o pastor Edmar falar isso há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, por volta de 3 anos. E nessa Casa do Oleiro ele repetiu este versículo e me levou aos 3 anos lá atrás, quando eu recebi esse texto vindo da pessoa dele e que mexeu comigo naquela época. Mas a Bíblia, dentro desse contexto que eu vou falar nesta noite, ela não é um livro de história. Embora muitas pessoas, quando a gente conversa com alguém lá fora, eles entendem e pensam, e isso também acaba acontecendo dentro da igreja, pensa que é um livro de história, acha que é um livro que contém histórias e que não passa disso. Mas segundo o que nós acabamos de ler, está muito claro dizendo, pois tudo quanto outrora foi escrito, lá naquela tradução, no passado foi escrito para o nosso ensino. Tudo que em tempos passados aconteceu foi para nós, exatamente para nós, escrito que está nesta palavra, na Bíblia que está na tua mão, para nos ensinar. Agora é claro que haverá no conteúdo bíblico inúmeras histórias, sim ou não? Quantas histórias bíblicas tem na Bíblia? Mas são registros de histórias com um propósito e com uma finalidade comum, no qual o texto revela, para o ensino. Foi para isso que aconteceu, o propósito de Deus elaborar no projeto de salvação, do plano de salvação, incluir um livro, contido nele vários livros, e aí vai se tornar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora, no ponto de vista bíblico, no ponto de vista de Deus, o ensino bíblico serve para quê? O texto está dizendo que é para o ensino. No original, o ensino vai falar de edificação. Então, no contexto bíblico, ensino vai ser para a sua edificação. Diga assim: edificação é construir, é fazer algo, é dar início a algo. Edificar é a fase no qual nós começamos, damos início a construir, ou seja,
não está pronto ainda, está em uma fase e ainda precisa de alguma coisa nesta obra, que por sinal está incompleta. Para os salvos em Cristo Jesus, o ensino bíblico é para edificar. 1 Coríntios capítulo 14, 26 vai dizer assim, que um tem salmo, outro tem doutrina, este traz a revelação, não é isso? Aquele outro uma língua, e ao outro interpretação. E aí ela vai finalizar assim, o texto vai finalizar assim, ó: seja tudo feito para edificação. Se o ensino significa edificação, tudo que é feito, até no nosso culto, porque eu li um texto que é exatamente o nosso culto, tudo que tem que conter no nosso culto. Então tudo é feito para edificação. Agora, edificar em quais áreas? Inúmeras áreas. Quantas áreas nós não temos que ser edificados? Mas nós vamos para o que é mais comum e simples, e que está diretamente ligado a eu e a você. Diga assim: edificar no meu espírito. Diga-me, interage comigo, meus irmãos. Edificar no meu espírito, na minha alma, no meu corpo. Inicia-se aí. No meu espírito, porque o meu espírito, ele é enganoso. Tem muitas coisas que acontecem conosco, é porque nós somos enganados pelo nosso próprio espírito. Hoje eu falei isso, aqui de manhã não foi, pastor? Ele citou um exemplo de levantar cedo. Não quero, aí desligo, né? Você propôs de fazer, eu vou fazer para ir para a academia, foi isso, né, pastor, que você falou? Ir para a academia, e acaba não fazendo. Não é preguiça às vezes, e nem às vezes de disposição, mas é o espírito do homem. Não estou falando do espírito de Deus, não. O espírito do homem que está dentro de você, ele faz isso, te engana. E por que na minha alma? Porque ela é aonde introduz o pecado, ela é pecaminosa. Mas, meus irmãos, e quando que é no meu corpo? No meu corpo, quando eu devo ter consciência de que meu corpo é o quê? Santuário de Deus, o qual Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 e verso 19. Da minha alma, por exemplo, está lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, que a alma precisa da palavra para ser regenerada, para ser lavada. Por isso que eu sempre falo, salvação é uma coisa, você recebe ela, mas a alma precisa ser lavada. Está em 1 Pedro capítulo 1 e 22. E a palavra tem o poder de lavar, lava hoje, lava amanhã, e vai lavando, e vai tirando toda a sujeira. Mas aceita Jesus, a carga vem junto, toda suja, e vai sendo lavada, não é lavada de uma vez por todas. E vai acontecendo isso. Mas voltando aqui, então nós devemos ser edificados no espírito, na alma e no corpo, mas devemos ser edificados no espiritual e também no material. Diga: eu preciso edificar, tanto no espiritual como no material. Mas existe um espírito enganador que insiste convencer eu e você a não aceitar essa edificação que a palavra tem. Existe alguém querendo convencer-nos que não há nada para ser ensinado. Eu já sei tudo, mas a Bíblia diz para o ensino. A Bíblia diz, é para edificação. A Bíblia está dizendo, é na construção, é para construir em você aquilo que você não tem. Quem tem um glória a Deus aí? Amados, a obra em nós, diga assim, a obra na minha vida está imperfeita. Vamos melhorar isso.
a obra na minha vida está incompleta. Não está completa. Filipenses 1, verso 6, capítulo 1, verso 6 de Filipenses, vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, está lá no telão, há de fazer o quê? Concluí-la. Até quando vai ser essa obra vai? Até o dia de Cristo Jesus. Desanima não, irmão. Mas olha a convicção de quem está falando, de quem foi inspirado neste texto, o escritor dizendo que ele não tem dúvida, ele está seguro do que ele está dizendo. Olha, estou plenamente convicto. Na minha tradução, estou completamente, plenamente certo. Olha, eu não estou errado, eu estou certo. É isso que o escritor está dizendo. Ele está certo de que eu e você, diga, eu estou incompleto. Minha construção está em andamento. Minha edificação está em andamento. Ou seja, ainda tem muito para edificar. Ainda tem muito para aprender. Eu sou um aluno, meu irmão, que eu aprendo com todos vocês. Todos, não perco nada. Seja em problemas sendo resolvidos, seja em ensinos, como muitos usam essa tribuna e trazem. Não importa se é grande, se é pequeno, se sabe muito ou se sabe pouco, eu tiro proveito de tudo. Não sei se você é assim. Por quê? Porque eu estou em construção. Eu ainda estou incompleto. Estamos em construção e ainda tem muito para ser o quê? Lapidado, ser feito. E o dia desta edificação termina quando? Até o dia de Cristo Jesus. Quem sabe que dia é esse? O dia. Que dia é esse? Hã? Vai, rapaz, não é chutar não, você está certo, é isso mesmo, o dia do arrebatamento. Fala, ai, tem muito então para construir em mim, será que esse arrebatamento vai acontecer? Mas vai que você morre daqui a pouco. Aí o arrebatamento chegou. Ninguém vai morrer não, fica tranquilo. Todo mundo aqui vai no arrebatamento da igreja do Senhor. Então é nesse dia. Agora, se Ele ainda não chamou eu e você, é sinal de que não estamos prontos. Ah, mas eu tenho 40 anos de crente. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente. Ah, mas eu tenho 15 anos de crente, mas eu tenho 2 anos de crente. Não tem problema. 30 anos de crente. Por exemplo, eu nasci num berço evangélico, num berço cristão. Desde quando eu conheço por igreja, eu estava já dentro dela. Não me lembro, não me recordo o dia que eu me entreguei de fato a Cristo, lá em Cuiabá com o pastor Sebastião, mas eu era bem novinho, por volta de 8 para 7 anos, 8 anos. Ele apertava o cerco e fazia nós aceitar Jesus meio na marra, pastor. Mas fazia. Ou seja, mas desde esse tempo, 30 anos de vida ou 40 anos de vida cristã, não é nada. Não é nada. Quando que não é nada? Esses 30 anos. Quando existe a resistência que eu disse um pouquinho antes. Quando existe a resistência ao ensino bíblico. Quando existe aquela coisa que trava, sabe? Será que esse pastor está falando de verdade? Essa aí não vai dar para engolir, não. Agora, lá em Êxodo,
capítulo 32 e 33, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto. Tem um ensino de extrema importância para cada um de nós, aonde houve uma resistência diante do povo hebreu, que os levou a caminhar sem a presença de Deus. Um perigo. E aí, neste texto aí, de Êxodo 33, aí é Êxodo 33, 33. Deus tem uma conversa, eu vou falar o que está no contexto todo. Deus tem uma conversa séria com Moisés. E nessa conversa, ela foi tão séria que ela chegou a ser áspera, diante daquilo que Deus queria para ser realizado. E aí no 32 e verso 34, coloca aí para nós. Êxodo 32, 34, vai dizer assim, ó, vai, pois agora, Deus dizendo, e conduze o povo para onde te disse, viu Moisés? Eis que o meu anjo, viu Moisés, irá adiante de ti. Viu Moisés? Porém no dia da minha visitação, Moisés, vingarei neles o seu pecado. Antes deste acontecido que acabei de relatar aos irmãos, Moisés pede, aquele fato que você tanto conhece, Moisés pede para Deus tirar o nome dele do livro. Ele falou assim, já que o senhor resolveu matar esse povo, acabar com tudo, então faz o seguinte, tira o meu nome do livro. Que livro é esse? O livro da vida, o livro dos salvos. Antes ele faz isso. E aí no 32, 33 ele diz assim, ó, risca o meu nome do livro. Mas no 32, 33, Deus vai dizer, riscarei sim. Estou aqui parafraseando para os irmãos, vou fazer sim, vou riscar sim do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É como se não tivesse dado bola para Moisés. Que Moisés vai lá e fala para ele, tira o meu nome de lá. E Deus nem dá bola para ele. E fala, eu vou tirar sim, mas daqueles que pecarem. Ou seja, quem é você para ir me questionar? A resposta de Deus é como se Deus tivesse feito exatamente isso, não dá da mínima para as palavras de Moisés. Agora, de certo modo, Deus faz uma repreensão. Por isso que eu disse que as palavras de Deus para Moisés foi áspera. E aí então ele segue viagem. A caminhada é automaticamente colocada em ação. E aí nós vamos para 32, 34. Vai, pois, agora. E aí o que Deus está dizendo? Não é amanhã. Ou quando dá certo. Não. Não, é daqui a pouco. Não. Deus está dizendo, vai, pois, agora. Diga assim comigo. Vai, pois, agora. Deus disse agora. E aí ele continua dizendo, e conduz o meu povo para onde te disse. Eu já disse onde é, não vou repetir. A pergunta é, quem tinha a direção? E é nesta área que se torna nítido o fracasso dos que servem a Deus, dos filhos de Deus em nossos dias. Porque se a palavra foi deixada para ensino para nós, ela serve para nós, não é para Abraão que já morreu, não. Isaac que já morreu, não. Fala assim, é para mim. Então dá um glória a Deus aí, mais alegre. A Bíblia diz, vai, pois agora. Vai, Moisés, levanta aí, vamos embora. Conduze o povo para onde eu já te disse, não vou repetir. Quem tinha direção? Moisés. E aí às vezes nos nossos dias a aplicação é, achamos que podemos chegar a Canaã sozinho. E aí quando pensamos assim, o ensino bíblico não é suficiente para a minha edificação. E como é que fica a construção? Porque aí eu vou resistindo à palavra,
e paro e nunca percebo. E às vezes essa resistência é parcial. Por exemplo, eu acredito no dízimo, mas não acredito na oferta. Aí eu acredito que Jesus cura, mas eu não acredito que Ele vai arrebatar a sua igreja. Tem muita gente assim, nitidamente. Tem teólogos pensando assim. Mas o que acontece? Deus vai dando oportunidade, Deus vai falando, Deus vai insistindo, Deus vai dizendo. Mas aquele que não está no Espírito, conforme a Bíblia diz, não consegue discernir que ele é parcial, ou que às vezes não está fazendo nada daquilo que Deus pede. Não consegue discernir que não chega em Canaã sozinho, mas ele fala, eu vou chegar em Canaã sozinho, você vai ver. Não chega. Por quê? Porque perde a sensibilidade do Espírito e vive na carne. Romanos 8:5. Porque os que se inclinam para a carne falam só das coisas naturais, dos sonhos que tem, dos desejos que tem de fazer. Muitas vezes a gente lê esse texto e só vai para o lado da imoralidade, só daquilo que corrompe de vez. Não. Às vezes só inclina para aquilo, rapaz, eu tenho que conseguir esse carro, eu tenho que isso, eu tenho que fazer essa construção dessa casa, eu tenho que terminar. Só inclina para as coisas naturais. Mas aqueles que estão no Espírito se inclinam para as coisas que vêm do Espírito. Tenham glória a Deus aí agora. Mas 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 vai dizer, ora, o homem e a mulher natural não aceita. O que é não aceitar? Resistência. Não aceita, resiste às coisas do Espírito, que vem do Espírito de Deus. Quem já pregou para alguém resistente aqui? Quem já orou para alguém resistente no hospital? Você chega lá para orar para ele, e ele fala, na tua frente, não acredito, não preciso, não quero. Mas quantas vezes a gente chega diante de uma pessoa, não quero oração não, já aconteceu comigo, quero oração não. Como lidar com isso? Mas há uma rejeição, há uma resistência, não aceita. Mas o texto não é para esse tipo de pessoa não, o texto é para nós. Diga assim, esse texto de 1 Coríntios capítulo 2 é para mim, é para mim. Porque perde a sensibilidade do Espírito. Então quem tem o Espírito que tem essa tendência, quem não tem, já é do lado de lá. Mas quem tem, quem foi chamado, quem foi comprado, remido, lavado no sangue do Cordeiro, aí não, é diferente. Então o texto é para nós. Mas esse é o primeiro sinal, começa a perder a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. O que é isso? Inicia com as pequenas resistências. Assim estava o povo hebreu, aquele povo que estava lá no Egito, que Moisés tirou eles de lá, que Deus tirou através de Moisés, aquele povo hebreu, chamado povo de Deus. Deus tomou uma atitude. Diga assim, qual foi a atitude de Deus? Não, fala forte, tem um churrasco te esperando ali, meu irmão. Qual foi a atitude de Deus? Êxodo 33, verso 2, põe aí. Enviarei o anjo, em outra tradução, enviarei um anjo adiante de ti. Olha lá, ó. Vamos ler junto? Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei o quê? Os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. 3, verso 3. Aí ele diz assim, sobe para uma terra que mana o quê? Leite e mel. O que mais? E eu, contudo, não subirei no meio de ti. Quem pegou o que está no verso? Então nós vamos ver aqui, diga assim, a atuação
da misericórdia de Deus e não da atuação de Deus. Olha que terrível. Deus diz, vou parafrasear para ajudar os irmãos a entender: vou colocar um anjo na frente de vocês. Sabe o que eu vou fazer com esses anjos? Com esse anjo lá na frente? Vai dar livramento para vocês, vai dar proteção para vocês e vai guiar vocês. Aí no verso 3, Deus diz que não vai com eles. Fala, ai, 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 ai. Eu não subirei no meio de vocês. Aí está assim, você pode ver que o eu lá é maiúsculo, ó, eu, Deus, contudo, não subirei no meio de ti. Vai até acompanhar, vai até ver, mas não vai estar no meio. Que coisa triste. Quando um povo resolve resistir à palavra que Deus quer que seja feita. Inicia-se com pequenas coisas, discórdias, promovida pelo diabo, porque não vigiamos, não vigia e aí cai em tentação. Mas amados, a Bíblia foi deixada para ensino, para edificação, para nos construir, porque estamos incompletos, mas Deus fará com que nós sejamos completos até o dia do Senhor. Mas no meio da caminhada, é o que estava acontecendo com este povo hebreu. Existiam corações no meio deles, e isso aplica para nós nos dias de hoje. Existem corações no meio da igreja, no seio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio dos escolhidos de Deus, a desconformidade à vontade do Pai. Desconformidade à vontade do Pai. E aí a pior coisa na vida de alguém é não desfrutar da presença de Deus no meio. Você já imaginou você sem a presença de Deus? Rapaz, acho que não consigo nem fazer essa imaginação. E tem mais, muita gente achando que por ter o anjo na frente, já que o anjo está lá na frente, Deus está comigo. Quantos estão entendendo a mensagem? O anjo está lá na frente, glória a Deus. Vai guiando, vai livrando, vai protegendo. Pensaram que Deus estava no meio. E a gente vai pensando que Deus está no meio. Diga assim: ter a misericórdia não significa ter a presença de Deus em minha vida. Então, glória a Deus agora. Se é para edificação, não é coisa ruim, é coisa boa. Sim ou não? É Deus querendo retratar alguma coisa. A fidelidade de Deus, ela, em certo modo, não tem limite. Sim ou não? Deus não pode negar a si mesmo, é o que a Bíblia diz. Mas diante de um assunto de certas resistências, a fidelidade de Deus tem limite. Diante da resistência de um coração em desconformidade à sua palavra. Simples assim. Agora o anjo está lá, cumprindo a ordem que foi dada para ele. Levando eles para a terra que mana o quê? Que nós lemos? Leite e mel. Mas o próprio Deus não estava no meio deles. Triste. Agora, neste contexto, nós vamos ver a atuação da misericórdia de Deus. Pelo menos em duas fases, ou em duas instâncias. A primeira instância determina um anjo indo adiante daquele povo. Repare que não é dois anjos. A Bíblia está falando de um anjo. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. O anjo vai garantir direção, o anjo vai garantir livramento, o anjo vai garantir proteção. Agora, a segunda instância da misericórdia está no verso 33 e na parte B.
desse versículo que está aí. E vai dizer lá na parte B assim, ó, para que te não consuma eu no caminho. Deixa eu ver essa tradução aí. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável. Sangue de Jesus tem poder. É isso que somos, ó. De dura cerviz, aleluia, glória a Deus. Como parece comigo, olha. E caso seguisse convosco, aí Deus falando assim, ó, se eu fosse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Por que Deus não foi? Senão ele ia matar. Lembra que o texto que da Bíblia diz assim, ó, as coisas passadas foram escritas para nós, no presente momento. Aí tem gente que só está vivendo do Novo Testamento. O Antigo não vale. E é um grande erro. Então o anjo vai à frente. Mas Deus decide, não estarei no meio de vós. Não estou no meio de vocês. Porque se eu for no meio de você, porque pensa comigo, Deus ele quer estar no meio de nós. Não é na lateral, não, ele quer estar no meio do seu povo. Mas nessa ocasião, ele não esteve. E a Bíblia responde a Bíblia, porque lá em Lamentações, capítulo 3 e verso 22, vai dizer o seguinte, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos o quê? Repare que é as misericórdias, não é a misericórdia, são as. Por isso que eu falei, a misericórdia em duas instâncias. Então tem mais de uma, tem mais de duas, tem mais de três, tem mais de quatro. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, mortos. É a misericórdia do Senhor que mantém isso. Eu não sei se isso alegra o seu coração, ou se te esmorece ou te entristece. Saber que às vezes, contido na palavra, Deus não esteve no meio. Achar que Deus está quando Ele não está. Quantas vezes acontece isso com a gente? A gente acha que Deus está e não está. Porque as coisas dando certo não significa que Deus está no meio. Deus não estava no meio, mas tinha direção, tinha livramento e tinha o quê? Proteção. Mas Deus não estava no meio. Sem a presença de Deus não vale a pena. Mas achamos, o emprego está dando certo, sucesso na vida profissional e tudo, né, de vento em polpa, e aí, ó, Deus está comigo. Eu estou sempre pregando, estou falando sempre o que aconteceu no fato bíblico, histórico bíblico, e estou trazendo a aplicação para os nossos dias. Um coração contrito, Deus rejeita? Não. Deus não rejeita um coração contrito. Mas se o coração estiver ruim, que vida plena vai ser alcançada? O que Deus espera dos seus filhos? Diga assim, o que Deus espera de mim? Qual é a expectativa de Deus sobre mim? Êxodo 33 e verso 4 vai dizer assim, ó, ouvindo o povo essas notícias más, ou estas más notícias, porque até então eles não sabiam, aí eles ficaram sabendo da notícia. Que má notícia? Que Deus não estava no meio. Quando eles ficaram sabendo, 33:4 vai dizer assim, ó, assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear, como? A prantear como? Desesperadamente. E nenhum deles vestiu seus atavios, que é em primeira mão o que está ali, enfeites costumeiros. E o primeiro ponto é, pôs-se a prantear, mesmo sem culpa, alguns deles mesmo sem culpa, se coloca como culpado, mas tinha uma grande demanda,
Porque eu não posso falar que todos, porque Moisés estava lá no meio. E ele não tinha essa resistência. Então não era todos. Mas Moisés também estava no meio pranteando. Aí a Bíblia vai dizer assim, e nenhum deles, que fala de quê? Fala de unidade. Reconhecer para alcançar o propósito e o objetivo de Deus, e não os nossos. E aí eles vão se desprover de quê? Daquilo que eles tinham costumes. Mas para os nossos dias, o que é isso? O que significa isso? Dispor da razão, estar desprovido do ego, do meu eu, se humilhar. E atavios no original é exatamente o que eu estou dizendo. É lançar a mão da razão, lançar a mão do ego, daquilo que eu faço, eu e eu e eu. Mas Deus quer que pranteia, em unidade, nenhum deles ficou de fora, humilhando-se. Mas a realidade de hoje é, Deus fala, Deus fala. Pastor Marcelo chega aqui, prega, Deus fala. Vem um congresso de jovens, vem aqui um rapaz, outro, e Deus fala. Aí vem um irmão, vem aqui, conta testemunho, Deus fala. Aí vem uma criança, conta alguma coisa, testemunho de Deus, aí Deus fala. Deus fala, Deus fala, Deus fala pela sua palavra. Usa os obreiros dessa igreja, Deus fala com os louvores, Deus fala de inúmeras maneiras, sim ou não? Mas para um coração resistente, nunca é Deus. É esse pastor chato, o tempo todo. Isso é um ingrato. É esse pastor negligente. É esse pastor sem sabedoria nenhuma, que não sabe resolver nada, sem discernimento do Espírito, que não age corretamente. E Deus está falando, mas o coração resistente está fazendo isso que eu estou falando. Desculpas, e mais desculpas, e mais desculpas. Mas a palavra foi deixada para o ensino, e não pode ser desprezada. Mas são inúmeras as desculpas, mas até para desculpa a Bíblia tem uma resposta. Romanos capítulo 2, verso 1 vai dizer assim, ó, portanto, és indesculpáveis. Nenhum de nós estamos impunes, ninguém terá desculpas, porque Deus fala, Deus está falando, mas o coração resistente ignora, despreza. Diga assim, a Bíblia não é um livro de história. Diga assim mais forte, a Bíblia não é um livro de histórias. Mas as histórias contidas têm um fim, têm um propósito de ensinar, de edificar, de construir. Os hebreus pôs-se a prantear. Pode dar glória a Deus, porque essa mensagem ela é poderosa. Olha só o que diz no 33:5. Quiser acompanhar. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, com quem Deus falava? Com Moisés. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento subir no meio de vocês, matarei vocês. Porém agora, tira os atavios, para que eu saiba o que eu ainda vou fazer. Deus está dizendo, tira tudo que impede eu reinar na sua vida, na vida de vocês. Tira tudo que está no coração, impedindo a minha presença no meio de vós. Depois que vocês fizerem isso, eu terei uma decisão, eu tomarei uma decisão. Deus está dizendo assim, ó, a minha decisão é após a sua.
Quantos estão entendendo a mensagem? Quem lembra do livre-arbítrio? Deus espera por aquilo que você vai escolher. Se de fato você crê que a Bíblia não é um livro no qual trata de verdades bíblicas, o que fará? Mas se você crê que é um livro que foi deixado por Deus para o ensino, qual é a tua decisão nesta noite? Ou qual é a tua decisão a partir de agora? Será que a sua decisão é o que está no texto? Prantear, humilhar, reconhecer, pedir perdão e perdoar. Deus só pode agir após a minha decisão. Diga assim: Deus só pode agir após a minha decisão. Deus falou assim com eles. A intenção de Deus é o quê? Voltar para o meio. O único lugar que Deus quer na minha vida, na minha família, na minha igreja, é estar no meio. Deus está no meio? Ou só está o anjo? Deus está no meio ou só está o anjo que Deus deu uma ordem? Está dando tudo certo, mas e se o anjo sair? Diga assim: nem tudo na minha vida Deus está no meio.